E aí, tudo bem, pessoal? Hoje sim, hein? Rendezinho diário de 35,5 pontos, passou ali de 18, 19 pra 35, cara. Agora realmente ele acordou, o gigante acordou, fez um movimento direcional bom. Eu não acreditei, eu botei no bolso que deu ali, porque foram 9 dias me violinando à torta e à direita, né? Andando volatilidade, voltando na minha cara. Tinha que segurar as pontas, né? Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini dólar hoje. E vamos ver as projeções pra tentar evitar as bolas curvas de amanhã, sexta-feira. Sexta-feira geralmente é um dia bem torto. Amanhã pode ser que ele realmente faça um movimento bom. Vamos tentar nos proteger da melhor forma pra fazer operações mais seguras. Cara, vamos começar com as notícias. As notícias são importantes no tocante da questão desta. E amanhã não temos payroll. Não temos payroll. Amanhã nós temos produção industrial, 9 horas da manhã, mensal anual do Brasil. 10h45 nós temos o PMI do setor de serviços. E nós temos o PMI ISM não manufatura. Esse cara aqui vai ter uma volatilidade às 11 horas da manhã. Esse aqui é aquele que eu falei pra vocês que tem a volatilidade, que não foi o de hoje, né? Foi de hoje? Foi de ontem. Acho que foi de ontem, né? Então, vamos ficar atento, tá? Cautela. Sexta é cautela total. A gente sabe disso. Vamos esperar. 60 minutos, mini dólar. Dê uma olhada. Lembra que a gente tava conversando sobre isso e tratamos disso a semana toda, né? Dentro de um range. O cara tava dentro de um range, trabalhando dentro de um range. O cara foi perdendo as estribeiras aqui, ó. Quebra de estrutura, o choque foi mudando de lugar, o choque ficou pra cá, mudança da característica do preço. Quebrou a estrutura, voltou. Ontem ele mudou a característica do preço. Fez um longo pullback, voltou e hoje ele quebrou a estrutura pra fazer essa pedrada aqui. Nem eu acreditava. Toda vez que ele tava testando a média de 21, ele voltava, né, nos 60 minutos. Hoje não, hoje ele deu a pedrada, foi lá nos 200, que fazia muito tempo que não fazia. Outro ponto importantíssimo foi a rotação desse pêndulo que nós conversamos ontem, não fechou o gap, ele tem um gap devendo lá embaixo, rotacionou o pêndulo, andou um pouquinho mais do pêndulo e na sequência já voltou. Então agora, qual é o ponto que a gente tem pra observar? Prosseguimento da quebra da estrutura para seguir e efetivamente virar um comprador, o que não é uma coisa que eu observaria. É por causa desse pullback, né? Esse pullback foi violento, não foi um simples pullback, foi um puta de um pullback, de volta na média de 21. E aqui, agora, passa a ser o ponto para mudança da característica desse preço. O ativo passar de novo para vendedor. Ou seja, isso aqui, e esse movimento que ele fez, pode ter sido só para atrair a compra, para agora vender, fechar gap, fazer todo o movimento. A gente não pode esquecer nunca de tirar o zoom do nosso gráfico e observar esse cara de longe, tá vendo? Mesmo que tu não queira usar os meus estudos, acha muito confuso, vamos tirar os estudos. Olha isso, não consegue ver. Esse cara tá num canal de baixa gigante. Olha lá, até aqui assim o cara consegue fazer ele. Tá vendo? Agora ele tá testando, tentando escapar. Não tenha certeza disso, não tenha certeza disso. Pode ver, ó. Mesmo que a gente coloque esse canal aqui, que não é um pouquinho mais alto, né? Mas colocando aqui, ó. Testou, capotou. Testou, capotou. Testou, capotou. Testou, capotou. Agora ele testou bem grande, 9 dias de lado. Pode capotar de novo. Se vai ser um pullback ou vai ser uma mudança de característica desse preço que ele vai passar a ser comprador, ele precisa se manter acima da média de 200. Ele precisa efetivamente fazer um movimento. Tirando o zoom daqui, a gente consegue ver, ó, exatamente onde ele tá. Não quebrou mais a estrutura. Olhando de longe aqui, ó. Mudou a característica do preço, nesse ponto aqui. Capotou. Veio. Olhando assim de longe, tirando o zoom de tudo, né? Olhando 60 minutos bem de longe. Pra mim isso aqui é um range. Pra mim isso aqui é claro, mais claro do que a água, que isso aqui é um range. Ó. Tá nesse range aqui. Um bear range, um range que vai pra baixo. O que a gente espera? Um range perfeito. Um pullback bom. Um momento em que ele fala, viramos. Ele atrai a compra, pesada. Capota. Perde fundo, toca ele reto. Dá uma olhada no diário, pra gente dar uma olhada ver o que ele tá fazendo aqui no diário. Vou botar os estudos, eu gosto de ver os estudos. Ó. Aí, ó. O que ele tá fazendo? Testou a média de 21 do diário lá. Olha essa negação aqui. Vou tirar aqui os estudos. Vai olhar o price action puro ali. Olha essa negação, cara. Não é quase a mesma negação. Isso aqui ainda era 2 dias, ó. Que tava totalmente em dúvida pra voltar a subir. E olha como ele engana aqui, ó. Ele faz esse 2G, depois ele faz esse movimento aqui pra dizer, não, nós vamos subir. Toma, capota. Subir. Toma, capota. Não tenha certeza de que ele virou comprador, não. Pode ser só um pullback longo. Bearish, total bearish. Olha onde tá a média de 200 do diário. Olha onde tá. Agora a média de 200 do 60 minutos. Sentiu. Não tem como negar que ele sentiu, cara. O que a gente pode fazer aqui? Aumentar o pêndulo. Ajusta esse pêndulo aqui, ó. Ele aqui. Puxa ele ali pro alto. E vamos ver, ó. Entrou dentro do range? Entrou, beleza. Agora que ele entrou dentro do range, vamos dar uma olhada aqui pra ver se ele cruza esse negócio. Ele vai ter que cruzar e vai lá embaixo. Vai próximo do fechamento do gap. Lá do dia 23 de setembro, até dia 23 e 24 de setembro. Pode fechar esse gap facilmente. Chegar nesse ponto aqui facilmente. Se a gente tirar o zoom, a gente tem que lembrar também daquele megafone. Pode bem mais. Lembra lá daquele gap que eu falei ontem?
gap de 2019, tá aqui ele, cara, tá bem próximo. Acho que esse cara não pode, vindo nesse canal de baixo, acho que esse cara não pode vir aqui lá embaixo. E aí sim encerrar o movimento dele, pelo menos até o fechamento desse gap de 2019, esse gap tá sangrando, tá aberto. Geralmente ele fecha o gap. Tá bom, estendi demais aqui. E aí, qual é a ideia aqui? Isso eu quero mostrar pra vocês, né? Isso aqui é o mais importante, ó. A gente pega aqui o diário, né? E a gente faz uma foto do diário desse candle aqui. Candle do dia. Desse candle, ele vai ampliar por 60 minutos. Dos 60 minutos, a gente vai bater uma foto lá de dentro, um time frame menor, dos 2.000 ticks. E é ali que a gente vai procurar por padrões de entrada pra gente se proteger e tentar fazer operações. Mas a gente vai olhar a big picture, a gente vai olhar de longe essa história. Bem de longe, bater uma foto, aproximar, bater uma foto, aproximar. E aí a gente opera lá dentro. E aí, é o pulo do gato da história. É aí, voltando aqui, ó. É aí, nesse ponto, eu estou a falar que a gente foca na operação em ticks. Ticks refletem volume financeiro. Ticks refletem padrões que se repetem o tempo inteiro. Hora dá certo, hora não dá certo, depende do ativo. É aquela história que eu já falei pra vocês. Mini índice de 20 a 38% de operações vencedoras. Não é muito bom esse setup, não tem um aproveitamento muito bom, mas quando a gente ganha de verdade, né? Precisa também trabalhar um pouco do psicológico, porque o índice ele te machuca bastante o psicológico. Tu tendo mais experiência, talvez tu consiga fazer umas médias melhores do que as minhas. Eu tenho pouca experiência, só 3 anos nisso, mas eu opero todos os dias. Mini dólar? Não. Mini dólar nós temos de 35 a 60% de operações vencedoras. Eu já fiz 2 operações 100%, atingi a minha meta, quer dizer, metade da minha meta, né? Mas tá bom, porque eu tenho alocado ali, entre ontem e hoje, eu fiz 32% de lucro em cima do que eu tenho. Excelente. Excelente. E eu tô fazendo movimentos bem curtos. Se eu tivesse feito um movimento segurando hoje, eu tinha feito um bom movimento. Mas vamos aos poucos, vamos no baby steps, porque agora que ele tá começando a expandir, eu vou mostrar pra vocês ali que eu tenho mapeado o rangezinho do dia. E, cara, agora que ele começou a expandir esse range pra lá em junho e início de julho, quando eu tava operando ele, que ele tava com esse range desse tamanho, 40 pontos, 35. De agosto até ontem, esse range ele variava entre 18 pontos, 16 pontos, 21 pontos. Tava quase que impossível de ganhar dinheiro no mini dólar. Hoje sim, hoje o gigante acordou. Dito isso, vamos para o Asana 5 minutinhos. Ó, isso que eu tô falando pra vocês, ó. Dá uma olhada. Isso aqui, vou afastar pra eu estar enxergando, beleza. Isso aqui que nós estamos vendo é o range. Esse range nos outros dias, é que agora, né, eu comecei a fazer os estudos no FUT agora, mas esse range tava assim, sabe? Ontem ele ficou um pouco maior, agora olha hoje. Porra, agora sim, agora ele voltou ao que ele era. Agora o gigante acordou. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu gosto de mapear a quebra da estrutura para dar continuidade a esse movimento, nesse ponto aqui. E também a mudança da característica do preço pra gente estar ligado. Obviamente, a gente tinha visto o movimento que ele fez hoje, a gente fez o movimento medido, né? Ou 2 pernas de pullback, que foi muito além do esperado, né? Ele fez esse movimento aqui proporcional e, porra, andou quase o mesmo movimento para cima, né? Manipulação? Provavelmente, mas, cara, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? E notem que ele voltou ali muito rápido ali, depois de fechar o movimento medido, ele dá uma explosão, e no mesmo pé que ele dá a explosão, ele volta, né? Capite? Olha lá. Mesmo pé. Ele vai e ele volta. Todo o movimento que ele fez, além do movimento medido, voltou e mais um pouco, né? Não é fácil. E o rangezinho se portou aqui, ó. Aqui ficou o range, 35,5 pontos. A mudança da característica do preço é aqui, ó. Ele quebra a estrutura, pode quebrar a estrutura. No momento em que ele quebra essa estrutura, aqui é a mudança da característica do preço. Aqui é a quebra da estrutura. E aqui, se ele der prosseguimento ao movimento, quebra da estrutura. Voltando pra cá, a gente já sabe. E eu sei de onde é. Mais ou menos em 347,32. Aqui, ó. Aqui que ele vai mudar a característica desse preço. Só aqui. Aqui ele segue o movimento de quebra da estrutura e segue empinando uma toca. O que esperar para amanhã? Ele expandiu. A gente pode priorizar de novo a rotação no range, né? Ele volta pro range, ele vai lá embaixo. Eu não tenho uma certeza disso, assim, clara. É porque aqui, ó, ele tá quebrando a estrutura. Esse time frame menor aqui, de 5.000 ticks. E aqui, ele muda a característica do preço. Mas isso aqui, a gente tá dentro de uma liquidez interna. Lembrem-se disso, ó. Liquidez interna desse movimento gigante do dia. A mudança da característica do preço para passar a ser vendedor vai ser aqui, efetivo. Um time frame maior de 60 minutos, né? Então, se ele continuar capotando, ele pode mudar aí a característica. Ele tá dentro do range, a gente espera aí ele fazer os movimentos dele. O bom seria um breakout nessa região para continuar empinando a motoca, né? Junto desse movimento, a gente poderia integrar toda essa perna de alta para esse pullback. Aí a gente replica um movimento medido para lá. Ele vai testar a média de 200 de novo, né? E o que a gente aprende disso, normalmente, que Joseph James ensina? Toda vez que a gente tem um movimento muito forte de alta, ele tem a tendência de retestar aquele topo. Quer ver aqui, ó? Faz um movimento, vai lá no fundo, faz outro movimento, vai lá no fundo, veio aqui, ele pode só fazer esse pullback, retestar topo para depois cair. A gente tem 2 cenários aqui que a gente tem que trabalhar. Primeiro cenário,
Não sei se ele faz isso de uma vez só, mas sim, ele é vendedor num time frame maior, nos 2 time frames maiores, né? Tanto 60 minutos como de um dia, né? Ele pode fazer esse movimento para ir lá retestar o fundo aqui, ó, nessa região aqui, de uma vez só. Ou ele para esse movimento nesse ponto aqui, faz um pullback, retesta topo, e aí sim, efetivamente capota. Foi muito o que ele fez, mas cara, olha a queda aqui, cara. Cara, isso aqui não me cheira muito bem, sabe? Isso aqui não me cheira muito bem. Olha essa queda aqui, cara. Vai, volta na violinada, vai, volta na violinada, vai, volta na violinada, vai, volta na violinada, vai. Cara, essa queda aqui não é segura, cara. Não é segura. Não vejo segurança nisso. Nenhuma. Mas vamos observar. O que a gente entende aqui é o afastamento da média 21. Isso aqui é fantástico, ó. Esse afastamento da média 21 entrega muita coisa. Me afastou aqui, né? Tá vindo que é um foguete, né? Pode retestar fundo, sim. Até que se a gente tiver a confluência da venda e tiver dilatando dessa forma, assim, deixando um provável range desse tamanho, de novo, 35, 40 pontos, a gente pode apostar tranquilamente numa venda, até um reteste de fundo, ou quem sabe chegar nessa região aqui de fundo, ó, pra na sequência virar pra compra, que sexta-feira ela é muito imprevisível. Amanhã sem payroll, vai ter o PMI, vai ter volatilidade às 11 horas da manhã e ao menor sinal, claro, de venda, a gente pode vender. Ele segue nos 2 time frames maiores aí, inclinado pra venda. A gente observa o afastamento da média, mas olha como ele subiu, de novo, como ele fez ontem, lembra? Olha como ele caiu esses candles aqui, ó. Cara, isso aqui foi uma pedrada. Aqui também tá sendo uma pedrada. Olha o esforço pro negócio subir. Olha o esforço pra ele fazer um movimento de alta, ó. Tá vendo? Olha esse esforço aqui, ó, cara, pra subir. Olha como ele vem na venda. Mais um exemplo, aqui já é o rangezinho bem esmagado. Olha, isso aqui, o rangezinho já tá por aqui, ó. Se mata pra subir, tá vendo? Olha a briga pra esse cara subir, olha a quantidade de violinada. Daqui a pouco ele, aqui, ó, atrai e vende. A venda vem forte. A venda vem bonita, elegante, compra, dá uma amarrada. Hoje foi o movimento comprador mais forte que eu vi, mais direcional. Mas olhando agora aqui, o gráfico, da forma como ele subiu, cara, isso aqui não é uma empinada de pipa violenta, assim, que pega aquele vento sul na veia e o bagulho sobe, que é um foguete que vai quase na lua. Não, não é, cara. E me chamou muito a atenção esse capote aqui, ó. Esse capote aqui foi muito rápido, rasteiro e direcional. Notem, quando ele faz o movimento, ó, quando ele inicia esse movimento aqui pra empinar a motoca, né, digamos que a entrada tinha sido aqui, ó, ele leva... Cara, 50 pontos. Ele leva 3 horas pra subir 50 pontos. Quando ele arrebenta a corda, questão de 1 hora, ele cai 25 pontos. Metade. Ele leva 1/3 do tempo da subida pra cair. Isso é intrigante. Por quê? Porque nos time frames maiores, tá indicando venda, não compra. Então isso aqui pode ser um mero pullback, cara. Ele pode fazer outro pullback se a gente afastar aqui. Ele pode fazer outra perna de alta? Pode, tranquilamente aqui, ó. Ele pode vir aqui, chamou, e vai lá e vende. 2 pernas de pullback. Um time frame maior, né? Em 60 minutos. Vamos ver como é que vai ser amanhã. A gente precisa tomar como prioridade sempre a VWAP. As entradas na VWAP são as mais seguras. De acordo com os movimentos, né? Os conceitos de choque e BOS, né? Aqui, ó. Olha aqui onde eu entrei, ó. Olha aqui onde eu entrei aqui, ó. Olha isso aqui. Olha esse movimento. Esse movimento. Pedrada, meu amigo. Vamos ver o que vai nos apresentar amanhã. VWAP. Amanhã é VWAP. Aí a gente faz aquele uso que a gente já conhece dos nossos setups. Conceito de choque BOS aliado a Crown Reversal, a pullback, trap, força. Esse é o jogo. É assim que a gente ganha dinheiro. O que é o Crown Reversal? 2 tentativas falhadas junto de uma trap. Uma tentativa, 2 tentativas, vai lá no alto, volta. Olha a entrada aqui, ó. Olha que beleza. Tem um exemplinho de Bertrand. Entrada aqui mais baixa. Interessantíssimo. Stop aqui. E olha aí. Olha o movimento. Sexy. Estrela da morte. Pode ser. Então tá, é isso. Falei demais. Se você achou que esse conteúdo agregou ao seu setup, agregou conhecimento, lhe deixou um pouco mais seguro para fazer as operações, deixe seu like. Cogite a possibilidade de se inscrever no canal e vir comigo nessa incrível aventura. Eu faço lives de segunda a sexta, a partir das 9h55 até meio-dia, meio-dia e meio, 1 hora, depende, às vezes a tarde inteira, depende de se eu tenho tempo para fazer isso ou não, mas geralmente até meio-dia e meio, por aí eu faço. Eu faço projeções de segunda a quinta e libero elas à noite pra gente tentar evitar as bolas curvas. Nos programarmos pra não deixar dinheiro na mesa no próximo dia. Comente também se você achou que, cara, que eu não enxerguei alguma coisa, que deixei passar, não entendi ali determinado ponto ali, ou você mesmo não entendeu o setup aí e quer saber mais, deixa nos comentários ali. Escreve ali, diz, não entendi isso aqui, cara, como é que tu fala sobre isso aqui? Eu te explico ali, eu te explico na live também. A minha live agora tem rádio, 24 horas, musiquinha, pianinho, saxofone, jazz, chill out, Menezes Tech Finest. Vem curtir aí que vai ser muito legal. Pra quem não vai participar da live amanhã, um bom fim de semana. Nos vemos na segunda-feira. Na segunda-feira eu vou mostrar aí o meu ganho semanal ali, só pra mostrar pra vocês se está funcionando ou não. Até agora nós estamos com 63% de aproveitamento na semana. Mas aí eu mostro na segunda-feira. Boa noite, até amanhã.